Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que agora está focado no jogo da Libertadores contra o Bolívar, lá em La Paz, na quinta-feira. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho também para as notificações. Vamos pro vídeo. Falar de Palmeiras aqui, Felipe Cury também está trabalhando. Está lá na porta do CT acompanhando o dia do Palmeiras. O que não tá faltando pro Palmeiras é viagem, hein, meu amigo? Vai voltar de Fortaleza, vai agora pra Bolívia, mas pelo menos tá bem com né, em termos de pontuações no Brasileiro, vai com crédito aí pra partida da Libertadores. Somando cada vez mais, né, Jô? Pois é, cara. A gente tá aqui do lado do CT do São Paulo, que fica o CT do Palmeiras. Inclusive, se a gente olhar por cima do muro, talvez dê pra ver o Pedro Rocha do lado de lá. O Palmeiras tá super bem. Nesse momento, líder do Campeonato Brasileiro, 13 pontos dos 15 possíveis. Então, o Palmeiras é uma das 3 equipes que está invicta ainda no Campeonato Brasileiro, né? Venceu muito bem ontem o Fortaleza por 2-1, com gols do Facundo Torres e também do Flaco Lopes. E o Palmeiras, agora que está com o Campeonato Brasileiro encaminhado neste momento, consegue voltar um pouquinho as atenções para a Libertadores da América, né? E aí começa essa sessão de viagens, né? Você disse muito bem, né? O Palmeiras voltou ontem de Fortaleza, uma viagem longa até aqui a São Paulo. Hoje o elenco está de folga, então os jogadores estão descansando. Amanhã eles se reapresentam no período da manhã e viajam à tarde já para La Paz, na Bolívia, para enfrentar o Bolívar na quinta-feira. O Palmeiras mudou um pouquinho o protocolo de viagens para essa temporada. Está viajando não mais na véspera, como normalmente as equipes fazem, está viajando na antevéspera. Então o Palmeiras viaja na terça, treina na quarta-feira na Bolívia e aí na quinta-feira, aí sim, enfrenta o Bolívar. Duas equipes que têm um histórico recente de confrontos também na fase de grupos da Libertadores. Em 2023 se enfrentaram. O Palmeiras perdeu o jogo de ida lá em La Paz por 3-1 e na volta venceu super bem por 4-0. Então, são equipes que se conhecem já e o Palmeiras já tem, é claro, essa experiência da altitude também, já que é um elenco que o Palmeiras que não se renova tanto assim, né? Então, enfim, os jogadores já estão acostumados com esse tipo de situação, apesar de sempre ser muito difícil enfrentar uma equipe como o Bolívar na altitude. O técnico Abel Ferreira, nessa partida diante do Fortaleza, atingiu uma marca importante, 85 vitórias em campeonato brasileiro, em campeonatos brasileiros, como técnico do Palmeiras, igualando o Luiz Felipe Scolari, como são aí, portanto, os 2 maiores vencedores como comandando o Palmeiras em campeonatos brasileiros. 85 vitórias é bastante coisa. 6 vitórias o Palmeiras acumula neste momento na temporada de 2025, 6 vitórias seguidas. Então é um momento muito especial esse. Palmeiras, neste momento da temporada, Jô, está encontrando aí o seu melhor futebol. E é claro que isso é sempre uma ótima notícia para o torcedor palmeirense. Com certeza, né? Repetindo uma ideia de jogo que está funcionando, com características diferentes ali para o Estevão, movimentação diferente do Facundo, Felipe Anderson, o torcedor vai ficando cada vez mais animado aí. Felipe Cury, muito obrigada pelas suas informações, acompanhando então o Palmeiras. Por exemplo, né, Ferri, essa é uma dúvida em relação a quem serão os relacionados para essa partida do Palmeiras. Você imagina alguns jogadores, principalmente esses que voltam, né, de longo período de lesão, por exemplo, Maurício, Paulinho, enfim, outros que estão com mais minutos mesmo, têm sido titulares nos últimos jogos. Você imagina ele gerindo um pouco esse elenco, ou seja, poupando alguns jogadores para essa partida, para essa viagem? Eu imagino que sim, Camila. O Palmeiras ainda vai treinar. O Palmeiras folgou nessa segunda-feira, vai se reapresentar na terça, treina em São Paulo, depois viaja para a Bolívia, vai encerrar a preparação na Bolívia, né? Até para já ter uma adaptação à altitude, vai fazer a última atividade já em La Paz. Mas aí a gente vai ter a certeza da lista de relacionados. Acho que alguns jogadores, até é possível que não viajem assim, mas o elenco do Palmeiras já não é um elenco muito longo, ainda que seja um elenco qualificado, não é um elenco muito longo e tem muito jogador machucado. Então, é até possível que algum jogador viaje, participe, né? O Palmeiras viaja com um avião fretado, tem uma logística um pouco mais facilitada nesse sentido, mas então os jogadores viajariam, mas não jogariam. Então, por exemplo, Facundo Torres e Estevão estão entre os que mais atuaram na temporada junto com o Everton. E imagino que, até pela função que eles têm em campo, pela sequência de jogos, possam ser jogadores a serem poupados. O mesmo Richard Rios, o Abel de tempos em tempos tem rodado os volantes, né, mudado a dupla de volantes. O Richard Rios, ele de repente pode ser poupado porque o Evangelista, que hoje é o reserva natural dele, está recuperado de um trauma que teve na coxa. Então, o Abel tem condições de, ainda que não deixe muita gente fora da viagem, porque talvez não tenha nem número de jogadores para isso, mas deixar alguns jogadores pontualmente, como fez com o Paulinho contra o Fortaleza, deixa a recuperação, porque o Palmeiras joga na quinta-feira contra o Bolívar, chega na madrugada de sexta em São Paulo, tem um
dia para descansar sexta-feira, sábado faz um treino e sexta. E domingo já tem um jogo importante contra o Bahia no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Então, não tem muito tempo. Acho que vai acabar fazendo essa gestão nesse jogo com o Bolívar, e os resultados recentes ajudam, né? Era muito mais difícil você botar uma equipe reserva e, de repente, vir com um resultado ruim da Bolívia, tendo 2 resultados ruins fora de casa. Acho que as 2 vitórias como visitante ajudam o Abel também a gerir e manter a equipe tranquila para esse jogo com o Bahia no fim de semana. Com certeza esses números, esses 6 pontos já somados ajudam muito nesse tipo de decisão. Agora, você falou do Paulinho, né? Não teve em campo, foi poupado desse jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, Ferri. Como é que você tem de informação em relação à gestão dos minutos do Paulinho, né? Nesse retorno, até um pouquinho antes do que se imaginava a utilização dele, já entrando no segundo tempo de algumas partidas, mas nesse não foi utilizado. Pode ser utilizado quinta-feira ou talvez só no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vai haver nesse início, naturalmente, alguns jogos em que ele não vai entrar em campo, ou a tendência é que ele vá aumentando esses minutos a cada partida? Não, a tendência é que ele vá crescendo a minutagem, mas há um cuidado muito grande com o Paulinho, porque ele é o segundo reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos reforços mais badalados, obviamente, da temporada, junto com o Vitor Roque. E ele ficou muito tempo parado, né? Foram quase 5 meses parado por conta da cirurgia que ele passou na canela. Ele até brinca que no Palmeiras seguraram muito ele ali, que ele já em fevereiro já falava, pô, quero jogar, tô bem. Ele até voltou um pouco antes do previsto, mas o Palmeiras tem todo esse cuidado porque também já está a menos de 2 meses do Mundial de Clubes. Se você começa a forçar muito cedo o Paulinho nesse momento e ele de repente tem uma lesão, você atrapalha também a preparação para quando você espera ter todo mundo ali no seu auge físico, que é o Mundial de Clubes em junho. Então, por isso que tem esse cuidado com o Paulinho. A gente vai ver se o Abel, de repente, decidir poupá-lo também da viagem contra o jogo com o Bolívar e depois projetá-lo como titular contra o Bahia. Isso é uma gestão que a gente vai ter a certeza a partir da reapresentação da equipe. Mas, com certeza, tem esse cuidado e esse controle de minutos para que ele vá crescendo aos poucos e aí chegue até o fim do mês de maio, né? No mês de maio, começo de junho, em condições aí ideais, já recuperado, já com ritmo de jogo, depois dos 5 meses parado por conta da cirurgia que ele passou ainda no Atlético Mineiro. É natural e importante que haja esse cuidado, porque além dos valores, claro, né, o segundo maior reforço da história, mas é um jogador de quem se espera muito para essa temporada do Palmeiras. Então, não pode se dar ao luxo de perder o Paulinho, não pode nem pensar nisso. É um jogador importante demais para o Abel Ferreira ao longo da temporada, principalmente depois que não tiver mais o Estevão ali no meio do ano, né? Jogador importantíssimo, principalmente se entrar realmente ele jogando atrás do atacante referência, né? Ele fez uma dupla muito forte com o Hulk nos últimos anos do Galo, principalmente jogando por dentro. Imagina o Paulinho jogando também por dentro, não vai fazer o lado de campo, não vai fazer o que faz, por exemplo, hoje o Felipe Anderson aberto na direita. Eu imagino ele jogando ali por dentro atrás do Vitor Roque, ao lado do Estevão, pelo menos até a metade do ano. Agora, tem que ter paciência, porque oportunidades não vão faltar, né? O calendário do futebol brasileiro é insano. Tem jogo, se pudesse ter jogo 5 dias na semana, o pessoal botaria 5 dias na semana, porque não deixam. Tem que ter um intervalo de descanso de 72 horas, mas tem jogo quarta, domingo, Palmeiras, todas as competições até aqui. Paulinho vai ter oportunidade para poder recuperar a parte física. E assim como outros clubes do Brasil, né, Ferri, também lida com seus desfalques, né? Continua sem o Mike, sem o Rocha, sem o Veiga, e faz a gestão do elenco de alguma maneira. O Abel ontem muda no meio, né? Ele tinha começado com o Aníbal contra o Inter, ele coloca de novo o M. Martínez e muda na frente, né? Coloca o Flaco e o Vitor Roque no banco. O que se tem de apuração em relação à gestão de elenco e escolhas técnicas do Abel em relação a essa partida? Está pensando na altitude contra o Bolívar nessa semana pela Libertadores? Ou, de fato, foi ali para aumentar a concorrência na posição, para deixar o Vitor Roque talvez menos acomodado, não sei se é essa expressão, mas para gerar ali uma concorrência também entre os seus jogadores? Desse momento tem muita influência da gestão de minutos, né? Porque o Palmeiras está numa sequência de 3 jogos fora de casa, já passou pelo Inter, passou pelo Fortaleza e agora tem essa viagem para a Bolívia para enfrentar o Bolívar com a dificuldade, além do deslocamento, da altitude, que é sempre um problema. E o Palmeiras ele tem tido lesões nesse começo de ano, né? O Palmeiras ele tem tido dificuldades mais do que o comum. O elenco tem sofrido, seja por traumas, por lesões musculares, então está sempre tendo que mexer. Então, por exemplo, o Rafael Veiga está fora por uma luxação no ombro. O Maurício já ficou
ficou fora pelo mesmo problema, passou por uma cirurgia, está voltando agora. O Paulinho nem viajou para essa partida contra o Fortaleza, foi preservado, porque estava projetando também essa sequência. Ele fez 2 partidas depois de um período longo parado. Então o Palmeiras está gerindo muito essa questão de minutos. A disputa, né, pela posição, pela titularidade, o Abel entende que ele, nesse momento ele já tem o grupo, a montagem desse grupo já é um indicativo dessa briga, né? Ele diz que ele sempre pedia a diretoria para ter 2 bons jogadores para cada posição. Aí o que você cita do ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque entram nessa questão, porque o Vitor hoje ele é o titular, né? Ele ainda não fez gol pelo Palmeiras, mas nessa sequência de 6 vitórias do Palmeiras ele tem evoluído, tem tido importância, acaba aqui numa gestão de minutos, e acho que até também entra um pouco de característica, de pensar também no Palmeiras usar um pouco mais a bola longa. Acho que nesse caso o Flaco Lopes ele consegue aproveitar mais o pivô, fazer melhor o pivô do que o Vitor Roque, que é um cara que ataca melhor espaço, é um cara de mais velocidade. Acho que entra a estratégia e gestão de minutos. E aí a disputa pela titularidade ela vai continuar, né? Acho que ainda que o Vitor Roque seja o titular, se você perguntar o time ideal do Palmeiras hoje tem ao Vitor Roque, isso não significa que o Abel não possa mudar em algum momento, porque a ideia dele é justamente essa. Tendo esse elenco forte que você falou há pouco, é ter jogadores que um puxe o outro, um cobre o outro. Então, eu vejo mais nesse momento muito mais trocas por gestão de minutos e por controle de carga dos jogadores, e aí vai dando a chance, né? O jogador vai ter que responder em campo. Se o Flaco, de repente, continuar tendo chance de continuar fazendo gols, aí, quem sabe, mude a ideia do Abel e mexa, de repente, de vez no ataque do Palmeiras. É algo que imagino, acho que o Ferri trouxe muito bem a explicação, né? A gente está falando de 6 vitórias consecutivas, mas uma série de jogos consecutivos pelo nosso calendário e pela questão dos jogos fora de casa, ainda incluindo esse dessa semana, que vai ser na altitude contra o Bolívar, mas que, ainda que com muitas reclamações do torcedor ali em algum momento, mas um Palmeiras que está 100%, fez seus 6 pontos, venceu os 2 jogos até aqui na fase de grupos da Libertadores, que dá até um conforto para essa terceira partida contra o Bolívar. Então, certamente vai pensar ainda nessa gestão de elenco, mas tem 2 caras importantes, né? De certa forma, você gere minutos, mas você deixa o Flaco ali com alguma confiança do treinador, de alguém que já foi importante nessa temporada, né? E perdeu a posição para talvez o principal reforço mais querido pela torcida nos últimos anos. Mais caro, com certeza. Que é o jogador de referência no ataque. O Flaco, ele teve as oportunidades. O encaixe do Flaco no jogo contra o Fortaleza foi o encaixe pensado ali pelo Abel, porque o Fortaleza ele joga muito na transição, deixa o adversário com posse de bola. Então, você tem um atacante que força a linha do Fortaleza para trás e recebe essa bola longa, consiga duelar com os zagueiros, foi algo que para mim, foi um acerto do Abel na partida de ontem. Não que o Vitor Roque não conseguisse fazer isso. Aí entra, logo, obviamente, a gestão dos minutos. Agora, é um Palmeiras que tende a crescer durante a temporada, principalmente com o retorno dos seus principais jogadores, o melhor aproveitamento do Paulinho retornando de lesão, o crescimento na posição do Estevão como meio armador por trás do atacante de referência, o crescimento do Felipe Anderson pela direita. Você tem ainda jogadores que podem rodar esse elenco, muito bons tecnicamente, com o retorno do Veiga, a participação do Maurício. Então tende o Palmeiras a evoluir e a crescer nesse sistema de jogo a partir de agora. E tem essa expectativa. Deixa eu até perguntar isso ao Ferri, que eu acho que é importante dentro da nossa discussão, porque a gente está pensando, acabei de falar, né? O Palmeiras conseguiu seus 2 pontos, seus 6 pontos, suas 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e vai para essa partida na altitude, que a gente sabe que contra o Bolívar é aquela altitude insalubre. E o Palmeiras já, contra o próprio Bolívar e outra edição da Libertadores, há 2 anos, em 2023, começa a Libertadores com um time totalmente reserva na Bolívia, justamente entendendo que era um cenário muito complicado e conseguiria reverter depois, enfim. Em meio a finais do Paulista, né? Sim, tinha perdido o primeiro jogo pro Água Santa, né? Precisava virar a segunda partida da final do Campeonato Paulista, mas enfim. E tem só um dado, até pro Ferri pode comentar e analisar isso também, porque essa questão da minutagem para o Palmeiras, neste momento, ela é essencialmente física. É diferente, por exemplo, do Flamengo, que surpreendentemente perdeu para o Córdoba no Maracanã, e agora esse jogo contra a LDU virou um jogo chave, porque perder para a LDU em Quito não é nenhum... times muito ilustres já perderam lá. Então, se o Flamengo perder de novo, ele começa a ficar ali com uma luz mais do que amarela com relação à classificação. O Palmeiras não. O Palmeiras, assim, a tabela do brasileiro foi especialmente ingrata, porque você coloca o Palmeiras em Porto Alegre contra o Inter, ele atravessa o Brasil para jogar em Fortaleza para depois ir para altitude.
Então, o Palmeiras já conquistou seus 6 pontos, mas tem uma questão física aí que não dá para deixar de lado. Em calendário de Libertadores no meio da semana, mas que vem de uma série importante de bons resultados, né, Ferri? Mais do que isso, quebrando alguns tabus, derrotando aí, acabando com algumas invencibilidades dos seus adversários e uma sequência que coloca o time na ponta onde o torcedor reclamava e principalmente com desempenhos melhores do que vinha tendo, e a gente brincava aqui que a turma do amendoim estava reclamando muito. O último jogo da Libertadores aqui, o aquecimento tá na área, o torcedor estava na bronca, estava sem confiança. Acho que essa confiança mudou um pouco depois dos últimos jogos, né, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Gonza, Raed, telespectador e telespectadora do Tá Na Área. É um outro momento do Palmeiras, de fato, né? São 6 vitórias seguidas, é uma marca que o Palmeiras não atingia há 2 anos. E você falou bem, acho que o desempenho é o mais importante, porque o Palmeiras chegou em final de Campeonato Paulista, o Palmeiras vinha tendo resultados, ainda que não tenha sido campeão, tenha sido vice-campeão paulista, mas o Palmeiras tinha resultados. A questão era o desempenho. Agora o Palmeiras tem tido uma sequência muito boa, um bom início de Campeonato Brasileiro e desempenhos melhores. São 2 vitórias fora de casa em cenários que eram muito hostis para o Palmeiras. Contra o Inter no Beira-Rio, o Palmeiras tinha só 5 vitórias na história contra o Inter no Beira-Rio, e aí o Palmeiras vence pela 6ª vez na história. Então é uma vitória que o Palmeiras poucas vezes conseguiu contra o Internacional fora de casa. E agora, contra o Fortaleza no Castelão, o Palmeiras vence e encerra um tabu de quase 6 anos, porque o Palmeiras não vencia o Fortaleza no Castelão desde 2019. Eram 4 derrotas e 2 empates jogando contra o Fortaleza fora de casa. E ainda, nesses 2 adversários, né, encerrou invencibilidades atuais das 2 equipes, né? Então, é um momento muito importante para o Palmeiras e uma demonstração disso que, além da liderança, o Palmeiras tem o seu melhor início de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos, né? Tomando como um recorte ali a partir de 2006, quando são disputados os pontos corridos com 20 equipes, o Palmeiras chegou a 13 pontos depois de 5 rodadas em 3 ocasiões. A atual, né, em 2025, em 2023, quando terminou como campeão brasileiro, e em 2019, quando o Luiz Felipe Scolari era o técnico. Então, é a demonstração de que o clima mudou, o Palmeiras tem conseguido bons resultados e numa sequência complicada. E aí, com isso, termina a 5ª rodada como líder e com um feito raro, né? 13 pontos. O Palmeiras só tinha atingido em outras 2 oportunidades. É uma equipe que, aparentemente, agora vai se encontrando, agora com novas opções, com um novo esquema que o Abel encontrou. Então, o Palmeiras achando o seu rumo, chegando à liderança isolada agora do Campeonato Brasileiro. É um cenário até diferente das últimas temporadas, né, Raed? Porque talvez nos últimos anos a gente falasse muito da questão do elenco. É um Palmeiras que talvez na disputa com os demais times, né, na briga ali pela ponta das principais competições no Brasil, não tinha a mesma quantidade de opções, e isso exigia do Abel sempre tirar algo mais da cartola. Acho que nessa temporada a cobrança em cima do Abel é porque talvez faltasse do Abel fazer esse elenco muito mais recheado, jogar no nível que se espera pelas contratações que fez, pelo tanto que gastou. E acho que isso que é o que ele está conseguindo fazer agora, né? Dar uma nova formação ao time, mexer na posição de alguns jogadores e fazer esse Palmeiras render mais. Tudo é contexto, né, Cami? Quando você muda ali algumas peças, coloca o Felipe Anderson, onde ele se destacou no futebol mundial, que é aberto pela ponta direita. Quando você aposta que o Estevão pode ser esse jogador que vai atuar por dentro, atrás do atacante de referência. Quando você muda ali um pouco a chave do lateral direito ofensivo para um lateral direito um pouco mais defensivo e libera o esquerdo. Então o Abel, mexendo um pouco na sua própria engrenagem, ele acabou consertando um time do Palmeiras que estava sendo extremamente questionado, e o resultado está aí. Palmeiras hoje líder do Campeonato Brasileiro, uma sequência grande de vitórias consecutivas fora de casa, coisa que não acontecia há muito tempo, e um time que tende a crescer a curto prazo com esse novo sistema de jogo. E aí sempre tem, né, as discussões de arbitragem. A gente está vendo o lance do pênalti aí marcado nos últimos minutos da partida, o toque, bola na mão, né, mão na bola, no caso o toque do Naves ali na disputa com o Daverson. E hoje a CBF divulgou os áudios, né, do VAR e tudo que foi discutido, e o árbitro da partida vai ao VAR, conversa com o árbitro de vídeo e entende que houve um braço antinatural, né, que a posição que o Naves coloca o braço não é natural e por isso considera o toque irregular e o pênalti, mas que o Everton acabou salvando e impedindo, né, o empate, que seria frustrante para o Palmeiras, que vencia por 2-0, que tinha
uma vitória encaminhada, né, Gonzo? Que poderia ter saído com empate, mas sai com a vitória e vai ficando cada vez mais calejado. Já tinha derrubado alguns tabus e agora o do Fortaleza em casa, que era um tabu impressionante de muitos meses no Castelão e que ontem o Palmeiras deixou para trás. E vamos trazer mais informações aqui do Bolívar, próximo adversário do Verdão na Copa Libertadores. Como podemos ver aqui na imagem, o Bolívar nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Inclusive uma derrota dessas foi para o Cerro Porteño na estreia da Libertadores. Mas ultimamente vem de uma sequência de 3 vitórias, ou seja, vem numa fase bem interessante. No atual momento está na 3ª colocação do Campeonato Boliviano com 9 pontos. Além disso, como podemos ver aqui na Libertadores, ele está na 2ª colocação do grupo, 3 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, se o Palmeiras trouxer pelo menos um empate de lá da Bolívia, aí pelo menos mantém a liderança do grupo. Já se vencer, aí praticamente já até com grande chance de conseguir uma classificação. Essas são as informações aí breve do Bolívar, próximo adversário do Palmeiras lá na altitude de La Paz. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.